Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A revelação de Deus anda junto com o conhecimento sobre Deus e sobre as coisas. Nós precisamos entender certas coisas. Ninguém vive só de revelação. Há muitas igrejas, principalmente no ramo neopentecostal, e muitas que são mais seita do que ramos evangélicos, vivem de revelação. As mais conhecidas e destacadas são Testemunho de Jeová e Mórmons, que saíram do meio evangélico, seus fundadores, pretextando ter tido revelações especiais de Deus e fundaram essas seitas. Mas lá o reverendo Moon, na Coreia, que já morreu, também era um evangélico que recebeu revelações. Mas há muitas igrejas aí que já saíram completamente do rumo evangélico, porque seus líderes vivem de revelação. Eles são os tais que têm revelações poderosas, maravilhosas de Deus. Lá nos Estados Unidos, havia um pastor assembleiano que diz que pastoreava a maior igreja dos Estados Unidos. Isso não foi confirmado, mas ele escreveu um livro e quem punha a mão no livro dele caía sob o poder de Deus. A Bíblia não, mas o livro dele, a pessoa caía debaixo do poder de Deus. Mas ele foi expulso da Assembleia de Deus quando ele disse que teve uma revelação especial. Estava o pai e o filho conversando, muito preocupados com a situação da terra, e ele apareceu no meio da conversa do pai com o filho, Deus com Jesus, e Deus e Jesus estavam muito preocupados com a situação da terra. Ele apareceu e sugeriu: não se preocupem, porque eu vou resolver essa situação. Bom, quando ele teve essa revelação, os assembleanos disseram: olha, não dá mais para aguentar. Um sujeito com uma conversa dessa é um herege, já passou dos limites e excluíram-no. Bom, mas isso não é uma nem duas vezes, isso é o que mais acontece por aí. Alguém tem a revelação de que Deus manda armar as pessoas, que revelação de que, sei lá, na igreja podem ter relações sexuais espirituais e por aí vai. É muita enganação que existe. Isto são expressões de heresia, uma apostasia dos últimos tempos. E é muito comum em igrejas neopentecostais não ter nada de Bíblia. Eu já vi isso e eu sugiro que as pessoas vão às igrejas antes de criticar, de falar, vão para conhecer. Os líderes precisam ter conhecimento dessa área neopentecostal e ouvir o que eles fazem, o que eles pregam, e ver o que eles fazem para aquilatar a situação. E é muito pouco de Bíblia, mas tem muito de revelação. Deus revela isso, não sei o que, o arcanjo Miguel, a espada, o que é isso aqui, a grande campanha disso, vai fazer maravilha. Revelações, revelações. Eu quero focalizar aqui o profeta Daniel, que teve revelações tremendas, e ele começou com um teste de fogo. Mas é bom a gente entender que não começou o ministério dele com aquela revelação que Deus deu ao rei Nabucodonosor. Aquele sonho que o Nabucodonosor teve, que era um sonho profético, o próprio rei entendeu que era profético e por isso ele desafiou os seus assessores, magos e feiticeiros e todos os religiosos a interpretar, porque ele sabia que era algo profético. E o Daniel apareceu e se tornou conhecido por causa disto.
Mas o ministério do Daniel não começou ali. Começou muito antes. Novo ainda, o Daniel se deu a estudos. Quando a pessoa tem o dom, tem a queda para isso não é um dom para todos estudar. Eu tive pais professores. Na minha adolescência, eu lia até Rui Barbosa, que não é fácil, hein? Quem for ler, eu não leio mais, mas na minha adolescência eu me dava a ler grandes autores, obras importantes. Eu lia isso tudo na minha adolescência, os Lusíadas de Camões, porque eu gostava do estudo, me sentia um pouco desafiado. Eu estudava muito ciências, embora eu tivesse uma quedazinha para literatura também, mas eu era do ramo das ciências. Eu estudava naves espaciais e astros, astronomia e muita física, adolescente ainda. Eu gostava desses estudos e a parte científica era a minha vocação e eu acabei indo para essa direção, me tornando um cientista, uma boa época da minha vida. Mas eu tinha uma quedazinha para outras coisas e sempre lia assuntos novos que apareciam. Adolescente ainda, eu comecei a estudar, analisar sobre parapsicologia. Tive demonstrações. Deus é maravilhoso, me deu oportunidades. Ainda adolescente para jovem, eu estudei leitura dinâmica, como a gente lê numa velocidade alta, no mínimo 10 vezes a nossa velocidade de leitura. São assuntos vários, qualquer assunto diferente, curiosidade que aparecia, eu estava estudando. Ainda jovem, eu já conhecia as principais correntes teológicas. Eu tinha um seminário perto de casa e eu me embrenhava naqueles assuntos. Isso era algo que Deus permitiu para acontecer comigo. E fazia minhas bagunças de criança e de jovem também, mas o que eu quero dizer é que tudo em mim, no conhecimento, começou cedo. E o Daniel também. O Daniel era de nobreza em Israel. Quando foi levado cativo para a Babilônia, provavelmente ele foi tornado eunuco na Babilônia. Ele se deu a estudar e chamou outros. E ele e os amigos dele foram dados ao estudo. Eles estudavam profundamente a lei de Deus, a cultura judaica e também a cultura babilônica, que era um sincretismo danado, uma mistura de tudo que havia no mundo. Daniel era um estudioso, ele tinha grandes e profundos conhecimentos. Quando veio a revelação era dosada, ele tinha capacidade de absorver a revelação. A revelação tem que andar junto com o conhecimento. Quem tem revelação precisa ter uma boa base bíblica para não sair com heresias por aí, que é o que mais existe. Pessoas estão trazendo igrejas, fundando igrejas baseadas em heresias. Nós temos um exemplo recente no Brasil, o fundador da igreja Deus é Amor. Com 25 anos de idade, ele fundou a igreja dele, que era a melhor do mundo, queria ser a maior do mundo, o maior trabalho de evangelização do mundo, a única certa, criticava as outras igrejas todas, e ele era fraquíssimo de Bíblia. O missionário era fraquíssimo de Bíblia, mas ele não quis ouvir ninguém, cheio de uma soberba gigantesca, porque tinha dons, e ele tinha dons de Deus. Ele se deixou levar de uma tal maneira que desencaminhou muita gente da Bíblia, pessoas que não conheciam nada de Bíblia. O povo perece porque falta o conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus.
Ninguém pode viver só de revelação. O sujeito tem uma revelação assim, eu vi um gato, e daí? Ele precisa ter alguma base bíblica. O que significa isso? É de Deus? Tem um discernimento que é de Deus? O significado de gato na Bíblia, o que Deus quis mostrar para quem? Uma revelação não é uma coisa assim aérea. Então o que aconteceu é que o Nabucodonosor teve um sonho e o Daniel buscou de Deus a revelação. Primeiro para saber qual era o sonho, e Deus revelou. Uma vez que Deus revelou o sonho, o entendimento, o conhecimento do Daniel ajudou a esclarecer para o rei a situação. Um outro qualquer que tivesse a revelação não saberia. Outro exemplo muito típico é o de José no Egito. Quando o faraó teve o sonho e ninguém conseguiu interpretar, o José interpretou, entendeu a mensagem e ainda, de iniciativa própria, recomendou ao faraó alguma atitude sábia e o faraó aceitou, gostou e adotou. Foi aí que o José foi guindado uma posição privilegiada. O José tinha muito conhecimento. Quando veio a revelação, completou. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, nós encontramos na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres. Tem que haver um equilíbrio. O mestre conhece, tem conhecimento para poder ensinar. Todos os cristãos mais antigos já deveriam ser mestres. É assim que nos diz Hebreus no capítulo 5. Mas, infelizmente, eles não crescem no conhecimento e perecem por falta de conhecimento. Crentes velhos perecem por falta de conhecimento, mas pelo tempo decorrido deveriam ser mestres, ensinando aos outros. E ainda são crianças carnais, ainda dependendo do leitinho aguado. Mas na igreja em Antioquia havia mestres com conhecimento, mas havia profetas com revelação. E as coisas eram dosadas e equilibradas. Ninguém vive só de revelação. O conhecimento por si só não leva as pessoas a nada. A pessoa pode conhecer muito, mas não servir para nada aquele conhecimento. Ele precisa de revelação de Deus, e só se vai ter revelação com humildade, buscando e Deus dando. Revelação, Deus dá, e Ele tem prazer em dar, mas há muitas revelações que não são digeridas, não são entendidas, e muitas não são nem discernidas para saber se são de Deus ou não. Deus dá revelações, Ele quer dar. O Espírito Santo foi derramado para dar muitas revelações. Mas isso tem que ser equilibrado com conhecimento da Bíblia. E o Daniel foi um exemplo desses. Era um jovem que estudou muito, se aprofundou no conhecimento e se tornou apto a receber revelação e entender a revelação de Deus. É isso que Deus quer para nós também. Minha irmã, meu irmão, busque revelação de Deus, é muito bom, mas não despreze o conhecimento. Se aprofunde no conhecimento de Deus, da Bíblia e, se possível, de outras coisas também à sua volta, naquilo que lhe vier à mão. Mas dose isto com humildade, para que Deus possa usar você quando der uma revelação importante.